Olá, estamos para dar continuidade ao temário do curso de conhecimento de si mesmo. No tema número 17, que é os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar, de nos dar as técnicas para que possamos fazer um trabalho especial sobre nós. Este trabalho é o objetivo da nossa existência, que é a autorrealização e introduzir a revolução da consciência. E para isso são entregues as ferramentas necessárias, tudo o que é necessário para que cada um de nós faça este trabalho. Então, nós precisamos compreender internamente, intimamente, precisamos constatar de que realmente o objetivo da nossa existência é a autorrealização, é a revolução da consciência, o despertar da consciência. E nós, de maneira nenhuma, queremos que as pessoas creiam em nós, que nós dizemos que este é o objetivo e que creiam em nós. Este é um trabalho consciente. Nós precisamos nos convencer a nós mesmos. Cada um de nós deve convencer-se a si mesmo. Nenhum de nós aqui está para convencer alguém. Nós estamos aqui para dar as conferências, entregar as técnicas e cada um que pratique e se convença a si mesmo. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Então, nós já dissemos que nós, todos, seres humanos, temos apenas 3% da nossa consciência livre e temos 97% da nossa consciência aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, o trabalho que nós precisamos fazer é liberar esses 97% através da morte psicológica e despertar a consciência. E precisamos criar os corpos internos, as vestiduras da alma. Então, para fazer esse trabalho, esses 3% de consciência, 1% do pai, 1% do filho e o outro 1% é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então são essas 3 forças, a força do Pai, a força do Filho e a força do Espírito Santo, que vai nos assistir durante todo esse trabalho, durante toda a revolução da consciência. Então, a força do Pai é a sabedoria, o verbo.
sabedoria. O verbo. O som. A força do filho é a força da sabedoria. E a força do Espírito Santo é aqui a luz. E do Espírito Santo é o calor. Então, que é o amor. Então, cada uma dessas partes tem uma missão bem definida dentro de nós. A força do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Então, é com essas forças que nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos nos amparar. São essas forças que vão nos ajudar, que vão nos amparar nesse trabalho. Então, nós precisamos praticar os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o primeiro fator é o nascimento. O primeiro fator é o nascimento espiritual e é sexual. Então, para nascer, precisa-se praticar o sexo, o suprassexo. E o suprassexo é, então, a prática sem fornicação. Não se perde as energias sexuais, e sim se transmuta essas energias sexuais através da coluna vertebral, dos cordões de Ida e Pingala, para criar os corpos internos, e assim dar para que o nosso ser, para que o Pai possa então se expressar através desses corpos. E assim, isso é o religar, é se reconectar ao Pai. E esse trabalho do nascimento se vai fazer no sexo com uma pessoa, com um companheiro ou companheira do sexo oposto, e é a prática sem fornicação. Então, existem alguns requisitos muito importantes que devem ser seguidos. O primeiro deles é que a prática será feita unicamente com um parceiro do sexo oposto, estável, um companheiro ou companheira estável. E vai se fazer, então, a prática sexual sem o derrame das energias sexuais. Então, a prática se faz à noite, e se segue alguns passos. O lugar onde vai se fazer a prática deve ser um ambiente, um quarto, uma recâmara muito bem cuidada, limpa, asseada, ventilada, e que seja exclusiva do casal, que não seja usada por outras pessoas, que esteja livre de televisores, aparelhos eletrônicos, músicas,
essas coisas da modernidade. Televisores, aparelhos de som devem estar em outro ambiente. Se a pessoa quer usar esses aparelhos, deve usar em outro ambiente. Então, a recâmara é um lugar sagrado onde vai se praticar, onde vai se oficiar. Então, a cama deve ser muito limpa, deve ser cuidada. A cama é o altar. Então, sendo o altar, nós já podemos imaginar, podemos refletir e compreender os cuidados especiais que devemos ter com esse altar. Deve ser uma cama que se chama cama branca, é um colchão, todas as vestes dessa cama devem ser novas, quer dizer, onde nunca se praticou o sexo com fornicação. Então, se um casal antes vivia essa vida como incorrente, encontrou o ensinamento e quer praticar, deve substituir o colchão e todos os forros de cama, deve substituir por novos, onde vai começar um novo trabalho, vai começar uma forma superior, para então nascer espiritualmente. Então, o sexo está relacionado com a cruz. A cruz simboliza o sexo, é o cruzamento. Então, vai ser um polo positivo e um polo negativo. Então, essa cruz estará composta por um homem e uma mulher. Então, da união desses dois polos, sem fornicação, vai então nascer na base da coluna vertebral, vai despertar um fogo e então vai começar a criar os respectivos corpos. Primeiramente vai regenerar o corpo físico, o corpo vital. Logo após, iniciará a criação do corpo astral solar, porque nós temos um corpo astral, e esse corpo astral é lunar, é um princípio de corpo. Porém, vamos criar no sexo. Então, o casal vai ter esses cuidados, deve ter esses cuidados e vai então praticar o sexo sem fornicação. Então, os passos para fazer essa prática são também alguns passos especiais. Primeiramente, deve fazer as conjurações e o círculo mágico, que está na conferência número 7 desse primário. E também pode nos escrever que nós daremos maiores esclarecimentos, todos os esclarecimentos necessários. Então, vai fazer as conjurações do círculo mágico, vai pedir ajuda ao seu pai e à sua mãe, cada um do casal vai pedir ajuda ao pai interno e à mãe interna para fazer essa prática, para não cair, para não fornicar. Logo em seguida, vão começar então as carícias
que são as carícias para acender o fogo. Então, essas carícias devem ser de forma elevada, não de forma degenerada, de forma inferior. As carícias são com beijos e com o tato apenas, sem tocar os órgãos sexuais. Então, essas carícias têm o objetivo de preparar, de acender o fogo, de que o casal tenha a energia ativada, para que ative a energia sexual, para que a mulher tenha os órgãos lubrificados e o homem tenha o órgão com ereção suficiente. Então, após essas carícias, vai começar então a prática em si. E começa então com a conexão. E a conexão é falo iônico. E então essa conexão é unicamente essa conexão. E após a conexão vai iniciar então um processo respiratório que tem 3 passos, 3 etapas desse processo respiratório. Cada um vai fazer a sua prática. Cada um vai imaginar e vai então se concentrar nos seus órgãos sexuais. Em silêncio, vai fazer a sua prática e lutar para não perder as energias, para não ejacular o sêmen e não chegar ao orgasmo à mulher. Então, os movimentos devem ser lentos, apenas para manter a energia ativa. Então, após a conexão, vai começar então o processo respiratório. Cada um vai inalar o ar pelas narinas, vai imaginar que esse ar desce até os pulmões, em seguida desce até os órgãos sexuais. Então, aí nesse ponto, vai reter essa inalação e vai imaginar que pelo canal da coluna vertebral sobe um fogo, uma energia, um fio dourado, lentamente vai subindo e chega até a raiz do nariz. Então, quando chegar aí, com a imaginação e concentração, vai exalar. Então, é o terceira parte desse processo respiratório. Então, ao exalar, vai pronunciar cada um silenciosamente o mantra I alongado. Então cada um vai pronunciar enquanto exala. E pelo tempo que conseguir pronunciar essa letra I alongada. Então é a primeira, uma inalação, uma retenção e uma exalação. Pronuncia-se o mantra I.
Logo em seguida, continua-se com mais uma inalação, imaginando que o ar desce até os pulmões, desce aos órgãos sexuais, retém e novamente com a respiração retida, imagine que sobe pela coluna vertebral e chega até a glabela e novamente exala. Então, ao exalar, vai pronunciar o mantra A, alongado também. Porém, silenciosamente, para que nenhum dos dois atrapalhe o outro. Então, novamente, vai inalar novamente, imaginar que o ar desce aos pulmões, logo em seguida desce aos órgãos sexuais, vai reter, imaginar que sobe novamente pela coluna vertebral, chega até a raiz do nariz e exala. E ao exalar, vai pronunciar o mantra O alongado. Então, esse mantra é o mantra I-A-O. I-A-O. É o mantra para a transmutação sexual. Então, essa prática é uma prática com muita força, com muito poder. Essa prática tem poderes que nós não imaginamos. Então, vai criar os corpos, vai restaurar o corpo físico, o corpo vital, vai criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, esse é o nascimento espiritual, é o nascimento segundo, porque o nascimento não é algo que se faça intelectualmente. Nascimento é algo prático, é algo efetivo, verdadeiro. Não é com ler, não é com fazer qualquer coisa, decorar escrituras, cantar, sei lá, a prática é uma prática real, é a união sexual entre o homem e a mulher, entre um polo positivo e um polo negativo, que vai então permitir que se crie esses corpos. Então se cria um corpo de cada vez, e quando se cria o quinto corpo, então vai terminar a primeira montanha e após continua, vai fazer então a segunda montanha. Então essas forças que vão nos apoiar, que vão nos assistir durante todo esse trabalho. Então se fez a criação desses corpos, vai-se então fazer continuar o trabalho, que então vai ser a segunda montanha. E está explicada em conferências posteriores, que podem procurar na página e vão encontrar. Então, esse trabalho é um trabalho real, não é um trabalho intelectual, imaginário, um trabalho superficial. Estes ensinamentos são os ensinamentos, os mistérios, são os ensinamentos antigos que foram ensinados por todos os mestres
por todos os avataras, por todos os iniciados que realmente trilharam o caminho da iniciação, praticaram sexo, praticaram magia sexual com o seu companheiro ou companheira. E não é algo intelectual, não é nada que se possa fazer apenas lendo, apenas estudando intelectualmente. Esse trabalho é um trabalho real, é um trabalho prático. Então, este é o primeiro fator, o nascimento. E, então, é uma das frentes, podemos dizer, frentes, que se precisa trabalhar para a revolução da consciência. É apenas um dos fatores. É o nascimento, então é sexual. Então, o nascimento não é intelectual, o nascimento é sexual. E a prática é feita sem derramar as energias sexuais, sem chegar ao orgasmo. Então deve-se, esse trabalho, essa prática, é feita uma vez a cada 24 horas. Porque a energia sexual é recebida e então ela fica madura a cada 24 horas para ser transmutada. Então é uma vez a cada 24 horas essa união sexual e deve ser à noite, deve ser durante a noite, preferencialmente na madrugada. Então deve se retirar, deve terminar a prática sem perder as energias, sem ejacular o sêmen e a mulher sem chegar ao orgasmo. Então essa energia não vai ser perdida, vai ser transmutada. Então essa prática também é conhecida como prática de alquimia. É transformar o que é inferior em algo superior. Então, este é o primeiro fator, o nascimento, que é sexual. Então, o outro trabalho que se deve fazer é o trabalho de morte. Então, o primeiro, esse aqui, é o nascimento. O nascimento. O segundo fator é um fator nascimento, o segundo fator é a morte psicológica. Morte psicológica. Psicológica. Então, morte psicológica é eliminar os defeitos psicológicos. Não é administrar os defeitos, não é criar uma disciplina para não agir, para não errar, para não cometer erros, e sim, através da autoobservação, que é um sentido da nossa consciência, através da autoobservação, nós vamos observar o que acontece na nossa máquina humana. Vamos observar o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos e o que fazemos, o que falamos. Então vamos observar todas as funções, todo o funcionamento da máquina humana. Por aí, são por esses 5 centros que se expressam os defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos se expressam
na máquina humana através dos 5 centros, que é o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor. É por esses centros que os efeitos psicológicos se expressam. Então, é nesses centros que nós vamos colocar a nossa atenção, que é uma atenção para o nosso interior. Nós temos os 5 sentidos ordinários, que é a visão, a audição, o paladar, o tato e nós temos os 5 sentidos, então, e esses 5 sentidos servem para nós ver o mundo fora, para ver as coisas fora, para observar as coisas fora e fazer mudanças, consertos fora. E para fazer mudanças, para fazer consertos internos na nossa psique, então nós precisamos usar este sentido, que é o sentido da consciência, que é o sentido de autoobservação. Então, com a autoobservação, autoobservação autoobservação psicológica. Nós vamos observar o nosso interior, o interior. Vamos observar o que acontece nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções, e vamos observar a nossa fala, e vamos observar o que fazemos além de falar, o que desejamos, o que pensamos, vamos observar. Então, os defeitos psicológicos vão se expressar através dos nossos pensamentos, através dos sentimentos, através das emoções, através dos desejos, dos nossos medos, dos nossos apegos, enfim. Tudo que acontecer, tudo que estiver acontecendo na nossa máquina humana, terá origem, tem origem nessa nossa psique. Na psique negra. E tem origem em um ou outro defeito psicológico, que é, então, esses 7 pecados capitais. Então, esses pecados capitais, o nome capital quer dizer que ele é o centro de muitas expressões, de muitas manifestações diminutas, pequeninas, que são fraquinhas, mas são originadas por esses defeitos capitais, de forma sutil, de forma fraquinha. Então, essa manifestação, esses defeitos estão aprisionando uma parte da nossa essência. Cada um deles aprisiona uma pequena parte, maior ou menor, dependendo da força que esse defeito tem. Então, se nós observamos um pensamento, estamos pensando algo,
é um defeito que está pensando, que está planejando, que está querendo fazer alguma coisa. É um defeito que está pensando. Então, esse defeito está usando a nossa energia para pensar. E, então, nesse momento, nós devemos, então, usar, porque já observamos, estamos aí com o sentido da auto-observação, então, vamos trabalhar com a morte psicológica, que é eliminar esse pensador, esse que pensa. Não basta descartar o pensamento, nós temos que eliminar o pensador. Então, o pensador é um defeito. Então, se elimina esse pensador com um pedido de morte psicológica que se faz à nossa Mãe Divina Kundalini, que é a própria energia sexual. Então, a Mãe Divina trabalha no sentido de eliminar o defeito. Porém, nós precisamos auto-observar para ver o defeito. E precisamos julgar esse defeito, concluir que ele está roubando a nossa energia, que é um defeito, e vamos pedir à Mãe Divina Kundalini que elimine esse defeito. Então, a nossa Mãe Divina vai eliminar esse defeito e vai liberar essa essência, essa partícula de essência que esse defeito está preso. Que esse defeito está preso. E isso vamos fazer com todos os pensamentos, vamos fazer com os sentimentos, com os desejos, com as emoções, vamos fazer com as palavras, vamos observar. Quando queremos dizer alguma coisa, vamos refletir se isso realmente vale a pena, se isso é verdade, se isso é útil, se isso é bom. Então, se nós refletirmos sobre esses três aspectos, que são as três peneiras de Sócrates, se não passou por essas três peneiras, se não é verdade, se não é útil e se não é bom, nós não vamos dizer, não vamos fazer isso. Se são palavras, nós não vamos proferir essas palavras na fofoca, na conversa sem necessidade. Então, nós, com a auto-observação, vamos analisar rapidamente, porque estamos pendentes desse funcionalismo da máquina humana e vamos pedir, então, a morte psicológica desse defeito que quer dizer, quer contar alguma coisa. E assim vamos fazer com toda manifestação que apareça no nosso interior. Se nós estamos sentindo alguma coisa por uma pessoa, por um vizinho, por um amigo, por seja lá quem for, uma crítica, por exemplo, porque nós não somente criticamos verbalmente, mas também criticamos silenciosamente. Então, nós devemos pedir a morte desse eu, desse defeito que critica. Então, o defeito que critica, silenciosamente critica, e nós devemos ir trabalhando esse defeito também durante todo o tempo, durante o tempo que nós estejamos acordados. Então, isso vamos fazer com
com os pensamentos, com as emoções. Se nós estamos tristes com qualquer coisa, estamos com medo, nós vamos então estar pendente do nosso interior e vamos poder observar e vamos poder pedir à Mãe Divina que elimine esse que está triste, que está nos produzindo essa tristeza, essa emoção negativa. Então se pede, Mãe Divina, elimine esse defeito. Esse defeito que naquele instante está se expressando, está usando a máquina humana em qualquer um dos centros. E com isso vamos liberando a essência. E esse é um trabalho que se chama então morte psicológica, que é negar a si mesmo. Então, o Cristo ensinou que quem quisesse ir após ele deveria negar a si mesmo. Morrer psicologicamente, negar os seus desejos, negar as suas paixões, negar tudo o que seja negativo que se expresse através da máquina humana. Então deve negar a si mesmo, deve então ele ensinou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. A cruz é o sexo. E siga-me. Então, seguir é ensinar outras pessoas, ensinar os demais da humanidade este ensinamento, entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, o Cristo ensinou a morte psicológica, ensinou o nascimento e ensinou também o sacrifício pela humanidade, que é o terceiro fator, que é o terceiro trabalho que nós vamos fazer. É o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é entregar esse ensinamento de forma gratuita, entregar o ensinamento completo, puro, sem esperar nada em troca, sem esperar nem mesmo um muito obrigado. Então, o ensinamento deve ser entregue puro, completo, gratuito e desinteressado. E é este o objetivo de que nós estamos aqui fazendo estas conferências. Estamos levando o ensinamento a outras pessoas. Aquilo que nós compreendemos, nós vamos ensinar para os demais. E ao ensinar, nós aprendemos. Então, existe um dito sábio que diz: se alguém quiser iluminar o seu caminho, deve levantar a tocha bem alto para que ilumine o caminho dos demais. Então, vai iluminar o seu caminho. Então, quando alguém entrega esse ensinamento, se fortalece, compreende e ganha ânimo e força para fazer o seu trabalho. Porque esse pagamento, essa força, esse ânimo vem dos seres, das pessoas às quais se ensina, das pessoas que nós entregamos o ensinamento. O ser interno, o pai interno dessas pessoas nos pagam internamente. E é esse que nos dá ânimo, que nos dá a sabedoria, a compreensão, a força para fazer esse trabalho. Então, isso é para que o ensinamento não pare, para que o ensinamento não seja escondido, congelado, guardado, oculto.
para que cada pessoa que compreende isso um pouquinho compartilhe com o outro. Aquilo que compreende, compartilhe com outra pessoa. Ouvir a outra pessoa já é trabalhar com o sacrifício pela humanidade. Então, com esse trabalho, nós vamos alcançar a autorrealização íntima do ser, a revolução da consciência, que é, então, o objetivo da nossa existência. Então, nós viemos ao mundo para fazer esse trabalho. E o problema é que se nos envolvemos com as coisas do mundo e esquecemos desse trabalho. E colocamos o fim, colocamos como se fosse o fim, o dinheiro. Então, o fim, a finalidade da existência é esse trabalho. Porém, nós invertemos. A humanidade inverteu. Tem como objetivo as coisas materiais, o dinheiro, a fama, o poder. E então, por isso, esquecemos do verdadeiro fim, da verdadeira finalidade. Então, esse dinheiro deve ser um meio. E o fim deve ser a autorrealização. Então, o dinheiro é um meio. E a autorrealização é o fim. É a finalidade da existência. A finalidade. Então, tudo demais são meios. E o fim é a autorrealização. Então, nós devemos inverter, porque nós invertemos errado, agora temos que inverter. Depois que nós conhecemos esse ensinamento, a nossa vida fica dividida em duas partes. Uma antes de conhecer o ensinamento e outra depois. Então, nós invertemos, trocamos os fins pelos meios, agora nós temos que trocar os meios pelos fins. E assim, poder fazer esse trabalho que é o objetivo da nossa existência. Então, o nosso contato é esse aqui, ó. WhatsApp Brasil 62 91 92 93 55. Se nos escrevem nesse WhatsApp, terão todas as informações necessárias possíveis que nós passaremos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.